dia, meninos, ou boa tarde, e meninas, e todo mundo mais. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai continuar com os nossos conteúdos e a gente vai trabalhar com a noção agora de arte, mais ou menos parecido com o que a gente estava trabalhando na intervenção urbana, mas em que a gente vai falar agora sobre a arte pública, que é um tipo específico de arte na cidade, mas que não é somente a intervenção urbana como a gente estava vendo, tá? No material que vocês receberam aí, eu preparei dois textos em que um é uma definição mais geral sobre o que é arte pública, sobre o que ela discute, e outro que são algumas definições de pessoas, artistas, um jornalista, sobre o que vem a ser arte pública e como que eles entendem essas manifestações, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, eu vou lendo e à medida de cada item eu vou comentando com vocês, tá bem? Então vamos lá. Arte pública. Definir uma arte que seja pública obriga a considerar as dificuldades que rondam a noção desse conceito. Em sentido literal, seriam as obras que pertencem aos museus e aos acervos ou os monumentos nas ruas e praças da cidade que são de acesso livre. Aqui, então, a gente está falando de que... A gente não é o texto. Está falando de que as obras de arte públicas seriam, primeiramente, aquelas obras que estão nos espaços públicos. Seriam, por exemplo, os monumentos, esculturas espalhados pela cidade. Aqui em Goiânia a gente tem, por exemplo, talvez o caso mais famoso, o Monumento das Três Raças na Praça Cívica, né, que é conhecido por esse nome, mas diz a história que ele tem um outro nome que seria Monumento a Goiânia, em que a gente tem então a figura de três homens que representariam um homem negro, um homem indígena e um homem branco, erguendo uma pedra que representaria assim a força da construção da capital, do país, enfim. Isso então seria um exemplo de arte pública, ou que o texto está dizendo aí no sentido literal do termo, né? Mas ainda assim, dentro da arte, o termo pode ser usado também para outras expressões que não só essas. Aliás, tem até gente que vai chamar essas expressões que são as que são realizadas pelos governantes, prefeituras, estado, enfim, que eles vão chamar como arte pública oficial, e as demais que são feitas por outras pessoas, como uma intervenção urbana, por exemplo, que seria uma arte pública não oficial, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Continuando aí no texto. O sentido corrente do conceito, ou seja, o sentido atual, refere-se à arte realizada fora dos espaços tradicionalmente dedicados a ela, como a gente já falou, né, os museus e as galerias. Fala-se de uma arte em espaços públicos, ainda que o termo possa designar também interferências artísticas em espaços privados, como hospitais e aeroportos. Já a gente fala sobre isso. A ideia geral é de que se trata de arte fisicamente acessível, que modifica a paisagem circundante de modo permanente ou temporário. Então, aqui está se falando de que a arte pública é uma arte em que ela tem uma dimensão que ela é mais acessível do que aquela que estaria somente nos museus ou nas galerias. Por isso vai dizer, inclusive, aí de lugares como hospitais e aeroportos, que não são necessariamente lugares públicos, né, mas que são lugares em que geralmente a gente encontra esculturas, quadros, enfim, e que eles seriam então classificados dentro desse grupo de arte pública, tá? Por isso está falando aí que se trata de arte fisicamente acessível, né? Continuando no texto. A arte pública deve ser pensada dentro da tendência da arte contemporânea de se voltar para o espaço, seja ele o espaço da galeria, o ambiente natural ou áreas urbanas. Diante da expansão da obra no espaço, o espectador deixa de ser observador distanciado e torna-se parte integrante do trabalho. Aqui, então, quando ele está falando de espaço, do mesmo jeito que eu falei com vocês sobre a intervenção urbana, é um tipo de arte que ela é pensada para o espaço em que ela está inserida, né? Então, por exemplo, assim, se a gente pegar de novo o exemplo do Monumento das Três Raças, ele é um monumento feito para estar ali
no ponto central, no marco central e do início da construção da cidade de Goiânia. Né? Então ele não é um monumento feito que era para estar, sei lá, na, na saída para a Trindade, por exemplo, né? Que está mais na extremidade da cidade. Mas como ele é feito para se falar sobre Goiânia, falar sobre a construção da cidade, né? E as pessoas que aqui vieram para a construção, então é mais lógico que ele esteja presente onde tudo começou, que foi na Praça Cívica, né? E que hoje cedia também o governo estadual, né? Que foi para isso que foi a construção da cidade, né? Que foi a transferência da capital da cidade de Goiás para cá, pelo governador Pedro do Vico na época. Então ali foi feita também a sede do governo estadual, né? Então, quando a obra então ela é pensada para o espaço em que ela está inserida, né? Independente se vai ser temporário ou se vai ser fixo, como é o caso do Monumento das Três Raças. E aí diz aqui então que diante dessa expansão da obra no espaço, o espectador deixa de ser observador distanciado e torna-se parte integrante do trabalho. Tomando ainda como exemplo esse que a gente está falando aqui, que é o Monumento das Três Raças em Goiânia, quando a pessoa passa por ali, por aquela praça, que geralmente ela está se locomovendo para trabalho, para estudar, enfim, ela, naquele momento em que ela passa pela praça, ela se torna parte integrante da obra. Né? A obra ela está falando justamente sobre força de trabalho, sobre a cidade, né? É uma homenagem à cidade. Então, naquele momento em que a pessoa passa por ali, ela também está representada naquilo que ali está, né? Numa das figuras daqueles três homens, por exemplo. Então, aqui a gente está falando do mesmo modo como a gente falou na intervenção urbana, o espectador não é mais aquela pessoa que somente vê a obra, né, de um modo passivo, de um modo distanciado, mas ele é também uma parte integrante do trabalho. Uma obra pública, de arte pública, ela só faz sentido na relação em que ela constrói tanto com o espaço quanto com as pessoas, né, os cidadãos daquela cidade. Voltando aí no texto então. As obras articulam diferentes linguagens: dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, etc., desafiando as classificações habituais, colocando em questão o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte. Interpelam criticamente o mercado e o sistema de validação da arte, denunciando seu caráter elitista. Aqui, então, a gente tem uma redefinição, para além daquilo que a gente estudou no começo do ano, sobre linguagens artísticas, em que a gente definia muito bem o que seria, sei lá, uma linguagem visual, uma linguagem cênica, uma linguagem audiovisual. Aqui, então, como em outros exemplos também que a gente falou na intervenção urbana, a gente tem obras que vão redimensionar as linguagens artísticas, porque vão justamente interconectá-las, integrá-las em uma única obra, né? Então, quando você assiste um determinado acontecimento, você às vezes pode até se questionar se aquilo ali é um espetáculo de dança, é uma obra audiovisual, o que é, né? Justamente porque elas integram mais de uma linguagem, né? E aí essa intenção principal dessa integração de linguagens, dessa levada da arte para os espaços públicos e para a rua, é justamente para questionar, nessa palavra interpelam aí no texto, é questionar, o mercado e sistema de validação da arte. Né? Aqui primeiro a gente tem uma coisa que é assim, durante muito tempo, e na verdade hoje bastante ainda, só era considerado arte aquilo que estavam dentro dos museus e das galerias, que seriam os espaços destinados a isso. Né? Então o mercado de arte, que é bem caro, inclusive, para algumas coisas, ele era muito taxativo em relação a isso. Né? A obra de arte é essa que está aqui, ponto. E eles delimitavam os preços, delimitavam as pessoas que podiam ter acesso, enfim. Então, quando se pega as obras e tiram elas desses espaços e levam para os museus, e levam para as ruas, perdão, é justamente para questionar esse caráter de que somente o museu é quem tem
o poder de dar alguma coisa o status de arte, né? E assim, então, denuncia o caráter elitista que era, e que infelizmente ainda é, de que somente as pessoas que faziam parte ou das camadas mais ricas, tanto financeiramente quanto culturalmente, é que poderiam ter acesso às obras e objetos de arte, tá? Basicamente, seria por aí. Aí aqui no quadro 1, eu preparei para vocês, então, eu separei 3 falas de pessoas sobre a arte pública, né? Então vamos aí no primeiro, que é esse do Carlito Carvalhosa aí, que é um artista. Vamos à fala dele. Bom, de uma certa maneira, toda arte é pública, porque ela existe naquilo que ela é e na resposta que ela provoca. Mas, saindo dessa definição, geralmente a gente tem uma tendência de achar que a arte pública tem uma escala pública, ou seja, que não caberia em um espaço privado, no espaço de uma casa, por exemplo. Teria que necessariamente habitar o espaço urbano, o espaço da cidade. Agora, na minha opinião, essa é uma definição um pouco arbitrária. Arbitrária no sentido de rígida, no sentido de que dita regras, como um árbitro de futebol, por exemplo. Porque é mais baseado na questão da escala do que, digamos assim, de uma atuação social. Então, o que eu sinto é que a arte realmente tem a função de atuar na cultura e tem que ser pública, essencialmente, para ser arte. Então, na visão desse artista, todas as obras de arte, pelo seu caráter social e a sua função cultural, elas teriam que ser, então, públicas, né? Porque, para ele, a obra só acontece na relação em que ela tem com a pessoa. E não essa definição que geralmente se tem de que a obra pública é somente aquela que está inserida nos espaços públicos, tá? Mais ou menos é isso que ele está falando. Vamos aqui para esse jornalista, o Celso Fioravante. Para mim, toda arte é pública e só se torna arte quando pública. E só se torna pública na medida em que estabelece uma interação com o espectador. A grandiosidade de uma obra não a torna pública. Para mim, um monumento pode ser uma obra pública, mas os meus conceitos, quem os define sou eu. Aqui então, esse jornalista está, de um certo modo, falando quase a mesma coisa que o Carlito Carvalhosa, mas para dizer assim, a obra de arte ela só existe no momento em que ela estabelece relação com outra pessoa. E nesse momento que ela estabelece relação com a outra pessoa, ela naquele momento está se tornando uma obra pública, né? Se a gente pensar do mesmo jeito que eu dei exemplo para vocês na aula passada, da Mona Lisa lá no Louvre, em Paris. A Mona Lisa sozinha lá, ela não seria nada do que ela é, não teria a fama que ela tem, se não fosse pela relação que ela estabelece com as outras pessoas e com quem vê a obra. Então é nesse sentido que esse jornalista aí está falando. Uma obra ela só acontece na medida em que o espectador estabelece uma interação com ela. E esse estabelecimento de interação seria então uma maneira de transformar ou de deixar com que a obra fosse pública, né? Vamos aí para a última então, que é a definição da artista Marina Salemi. A arte pública é aquela que, acomodada no meio do espaço e do tempo da vida, sem sentido algum ou cumplicidade com o poder, trabalha em oposição às determinações do contexto. Poucas relações com escala, nenhuma relação com espaços neutros. Aqui então a gente já tem uma outra perspectiva que essa artista coloca, que é de dizer que a obra pública para ela, a arte pública, está para além dessas que são consideradas as obras oficiais, né? Que são essas que geralmente são financiadas pelos governantes, que geralmente retratam pessoas famosas, enfim. Então, para ela, a obra pública ela tem que ir em contraposição, né, em oposição às determinações do contexto e não tem que ter relação nenhuma com o poder, que seria então com os governantes, prefeito, governador, vereador, enfim, né? É justamente disso que a artista está falando. Para ela, não tem relação com escala, né? Não é assim, tem que estar em um espaço público, tem que ser grandiosa, nenhuma relação com espaço neutro. Né? Para ela não existe uma obra em um espaço neutro. Né? Como eu disse para vocês no início, o espaço na arte pública ele é essencialmente parte da obra. Né?
A obra não existe sozinha sem o espaço. Por último, eu quero mostrar para vocês um grande exemplo que a gente tem, talvez, de obras de arte pública na cidade de Goiânia, é a Praça Universitária, né? Na Praça Universitária, eu acho que quase todos vocês já devem ter tido a oportunidade de ir lá. A gente tem diversas esculturas espalhadas pela praça. Uma que geralmente vocês mais se lembram sempre é a da mão, né? Que tem uma mão saindo com alguns dedos do chão. E aí a gente vai agora, eu vou mostrar para vocês aqui um jeito da gente sair de casa ou conhecer outros lugares sem sairmos das nossas casas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que a gente pode usar pelo Google, que é o Street View, em que eu escolhi aqui o lugar, então, que é a Praça Universitária, né? Está aqui bem próximo da escola, inclusive. Nossa escola está aqui, né? Centro de Ensino em Período Integral Dom Abel SU. E aqui, então, onde tem essas linhas azuis, são espaços que eu posso percorrer virtualmente, né? Então, aqui, essas imagens, conforme estou mostrando aqui embaixo, são de maio de 2017, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês não são as pessoas, e sim as obras. Então, eu vou aqui. Ele não vai deixar eu ir aqui, mas ó, aqui então, aqui a gente tem uma obra que está na Praça Universitária. Deixa eu ir andando para cá, que eu sei que tem mais coisa por aqui. Então isso aqui tem em várias cidades do mundo, viu gente? Vários lugares. Aqui a gente teria uma outra. Aqui a gente tem outra. Aqui também mais uma. Ele não vai deixar eu aproximar de todos os lugares, tá, gente? Mas aí, aqui deixa eu mostrar. Opa! Tá, tem embaçado aqui que a internet não está querendo carregar. Mas isso aqui são, então, as esculturas que a gente tem ali na Praça Universitária. Só para vocês darem uma olhada, tá? E aí isso pode ser feito, gente, com vários espaços na cidade, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente ver mais ou menos ele também, na Praça Cívica. Onde está lá, então, o monumento que eu mostrei para vocês a foto, né? Aqui ele. Tá? Então esse aqui é um meio bem legal, dá para fazer com várias cidades no país, tá bom? Do mundo, na verdade. Isso é para mostrar para vocês exemplos. Vamos então às atividades. Questão 1. De acordo com os textos, né, o que você entende que seja arte pública? Depois de tudo isso que a gente conversou agora, de acordo com o que você leu, com o que você pode ter pesquisado aí também, o que é que você entendeu que vem a ser arte pública, tá? Questão 2. Ainda segundo o texto, na arte pública predomina uma única linguagem nas obras? Justifique sua resposta. A gente falou sobre isso aqui já também. Questão 3. Comente a definição de arte pública dada por Celso Fioravante. Você concorda com o jornalista? Discorda? Por quê? Então você vai voltar lá no quadro 1, ler de novo o que fala o Celso Fioravante sobre arte pública e você vai comentar a definição dele, dizer se você concorda, discorda, por quê, o que você acha, o que você não acha, tá?
Questão 4. Segundo Carlito Carvalhosa, a arte tem a função de atuar na cultura e tem que ser pública, essencialmente para ser arte. O que o artista está querendo dizer? Estou te perguntando. Para ele, a arte só é arte se for pública? Justifique sua resposta. A gente já falou bastante sobre isso aqui no vídeo. Questão 5. Qual a diferença entre o espectador de uma obra em um museu, por exemplo, e o espectador de uma obra em arte pública? A gente também falou disso aqui, também está no texto. Qual a diferença do espectador em uma obra convencional no museu e a diferença do espectador de uma obra de arte pública? Talvez vocês consigam, se não entender, volta na atividade sobre a intervenção urbana, que também tem isso lá. Questão 6. O texto 1 diz que as obras de arte pública interpelam, questionam, criticamente o mercado e o sistema de validação da arte, denunciando seu caráter elitista. No quadro 1, uma das pessoas dá uma definição que se aproxima desse trecho. Quem é essa pessoa e por quê? Então, daquelas 3 definições que tem lá, quem que está falando sobre questionar o valor da arte, sobre o caráter elitista da arte, né? Quem que está falando isso e por que que você entende que é essa pessoa que se assemelha aí nessa definição? Número 7. Qual a relação da arte pública com o espaço? A gente também falou disso. Todos os trechos e o texto também estão falando sobre isso, né? Então, construa essa resposta. Qual a relação da arte pública com o espaço? Tem relação? Não tem relação? Que relação é essa? Por quê? Questão 8. Dê exemplos de arte pública. Mostrei alguns, você pode falar sobre os que você conhece, tá? O céu é o limite para a imaginação aqui. Questão 9. Você conhece e eu já viu exemplos de arte pública na cidade e outros lugares que você já foi? Quais? Eu mostrei aqui muitos exemplos de arte pública em Goiânia, mas você, se já foi em outra cidade, talvez você saiba de outros lugares aí também, tá? Então, quais são esses exemplos aí que você também conhece? E outros além desses que eu disse, né? Talvez aí perto da sua casa ou outros lugares da cidade que você conhece também tem mais, tá bem? Questão 10. Na sua opinião, e tendo com base os textos estudados, existe uma arte que não seja pública? Justifique sua resposta. Aqui, então, na mesma provocação que fez o jornalista, eu estou perguntando para vocês. Você acha que existe uma arte sem ela ser pública? Sim, não, por quê? Tá bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Qualquer dúvida podem me procurar e tudo dando certo, daqui a um tempo a gente se encontra. Tchau, tchau.